Amém, irmãos. Por gentileza, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios 14, no verso 1. Vamos ver o que Deus tem hoje para todos nós, ensinamentos e instruções aí, para que nossa mente deixe de ser racional, fique mais espiritual, cheia de fé, para confiar nas promessas de Deus. Isso que nós precisamos cada vez mais, sair dessa razão horrível que tanto prejudica o reino de Deus. E quero dizer que ser racional, quando a gente logo chega na igreja, primeiro, segundo, terceiro ano, até é normal. Agora, anormal é passar do quarto ano e continuar sendo racional dentro da igreja. E aí sim, os prejuízos começam a aparecer no reino de Deus, porque nós já não podemos mais ser movidos energeticamente pela razão, mas sim pela fé nas promessas de Deus. Então, nossa vida toda, nossa expressão, tem que provar de que nós temos uma verdade a qual confiamos e não vamos duvidar dela. Então, como você pode provar que você tem fé, que você não duvida de Deus, né? É quando você tem uma expressão de fé em todos os ambientes onde Deus te faz viver, né? Mas infelizmente é uma tristeza, irmão, não acontece isso. As pessoas são tomadas de timidez, de dúvidas, de medo, de insegurança, querem a lógica, querem a razão. 2 mais 2 tem que ser 4, não pode ser jamais 6, jamais. Mas com Deus pode ser. Então a gente precisa abrir o coração para mudar esse nosso posicionamento de dureza, de incredulidade que nós estamos apresentando para Deus. Porque a fé, você não precisa fazer esforço, é apenas uma questão de crença. Uma questão de acreditar que Jesus não é falso, que Jesus é verdadeiro. Então, por mais ruim mais catastrófica que a situação que tu vive hoje, pode ser ruim, pode estar gerando muito desconforto, sofrimento para você, a última coisa que você pode fazer é duvidar das promessas de Deus e pegar a tua mente caída para tentar arrumar as coisas no teu viver. Porque a vida racional é uma vida caída. Quer dizer para os irmãos, é uma vida que está na queda ainda. A mente não foi renovada pelo Senhor. E lembra que Romanos 12:2 diz que as obrigações e as responsabilidades que nós temos na restauração, não é na regeneração, na restauração, nosso compromisso, nosso dever, nossa responsabilidade é ser maleável para que a vontade de Deus faça eu ter uma agir espiritual e não mais racional. Aí Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual sejam as maravilhas de Deus. Por isso que muito crente não experimenta as maravilhas de Deus, só a do mundo, né? Quer só as maravilhas do mundo. O homem mundano, a mente que usa a mente caída para viver, ele confia no dinheiro que ele tem, ele confia na farmácia, no médico que tem, ele confia no remédio, essas coisas naturais. A pessoa está sempre confiando no exame médico, no diploma da faculdade, no salário no fim do mês. Então, a vida de confiança dessa pessoa está direcionada às coisas humanas e naturais. E se Deus abalar essas coisas, ela entra em pavor e desespero. Perde a fé, fica com dor de cabeça, fica com mal-estar, fica chorando, fica com a cara franzida, porque não tem fé. Ela vive sob a força e a energia humana, que é débil, que é fraca, que não presta para nada na igreja e no reino, né?
Então, os crentes estão assim, irmão. A maioria deles, que já passaram dos 4 anos na igreja, estão assim, sem fé. É uma vergonha isso, mas tem que dizer a verdade. Porque Pedro subia lá num tablado lá, e a sombra do Pedro, às vezes, quando ele descia, curava as pessoas. Porque ele era um homem de fé. Ele estava cheio do Espírito. A fé é a manifestação do Espírito, não é da tua mente humana. Amém? Quero aqui ler com os irmãos um versículo da palavra, em 1 Coríntios 14, verso 1. Vamos ler. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Vamos falar sobre esse versículo aqui. Nós estamos falando sobre fé. Primeiro, o amor tem que seguir. Está bem claro que tem que seguir o amor. Então, quando tu segue, tem um caminho, tem uma estrada, tem uma maneira de proceder. Tu tem que seguir aquele procedimento, né? O que é o seguir o amor? É andar no Espírito, né, irmão? Sempre andar no Espírito, sabendo que os que pecam, os que erram, os que são fracos, os que são certinhos, que são espirituais, você deve tratar da mesma forma, com o mesmo ingrediente, amorosamente, no Senhor, sabendo que a obra de transformação e de geração de conforto na minha comunhão com os irmãos depende exclusivamente do crescimento deles, e o estado de degradação que eles se encontram e de fraqueza, de debilidade, não deve mudar minha maneira de tratá-los. Tem que amar eles igualmente, tanto aquele que anda no Espírito quanto aquele que é fraco. Sabe quem é que vai sentir mais o fluir de amor na vida do ministro? É aquele que está cheio de pecado, é aquele que está no mau procedimento na igreja. É aquele que vai experimentar o maior volume de amor de quem está no Espírito na igreja. Sabia? Aquele que está no Espírito, aquele que anda no Espírito, ele não tem necessidade de receber nada, ele já está pronto. Então Jesus disse, eu não vim para os doentes, eu vim para os doentes, né? Tem gente que entende que Jesus veio só para os sãos, né? Mas Jesus disse, eu vim para os que estão mal, os que estão doentes. Mas as pessoas entendem o versículo, Jesus veio para os que não têm doença, né? Os que estão certinho na vida. Mas não é assim, irmão. Porque se tu é bom com quem é bom contigo, que mérito tu tem espiritual nessa comunhão? Me digam. Qual é o mérito? O que Jesus vai dizer para ti? Maravilhoso servo. Se até os pecadores sabem ser amáveis com aqueles que gostam deles e que agradam eles. Qual é a virtude que Jesus vai olhar para você e dizer assim, meu servo amado, teu procedimento é maravilhoso? Não, é racional. A hora da gente medir o nível de influência e de amor de um crente, para ver se está na fé e no Espírito, é a hora que tu vai enfrentar a pessoa difícil. É a hora que tu vai enfrentar um pecador. Uma pessoa que realmente está indisciplinada para com Deus. Que está lá perdida mesmo. Que só age pela carne. Ali que tu vai sentir que Deus vai te usar muito. Porque Ele vai aumentar a graça sobre você. Na hora que tu vai enfrentar aquela pessoa para ajudá-la. Né? Vós que sois espirituais, suportais os mais fracos. Mas não está nenhum modificador no versículo que diga assim, se eles são fracos, mas se eles te tratar bem, tu suporta. Não. Vós que sois espirituais, que tem fé,
que andam no Espírito, que já compreenderam o Evangelho do Reino, suportai os mais fracos. Aguenta a provação, o diferencial de tratamento. Suporta. Amém? Porque fazendo isso, tu conquista aquela alma para Deus, não para ti, para Deus. Porque a pessoa vai enxergar Deus em você quando você suporta, quando você aguenta aquele diferencial que faz você sofrer. As pessoas vão chegar num momento que elas vão dizer: que farei para deixar de ser carnal? Me diga, por favor, que eu não aguento mais ver o teu procedimento santo, isso está me constrangendo. Lembram disso? O que faremos? Amém, irmãos. Então, para seguir o amor tem que ser assim: suportar, 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 suportar as provações que Deus me coloca todo dia diante de mim. Suportar com mansidão, com amor, porque Deus está fazendo coisas grandiosas para mim, irmão. Não é coisas pequenas, Ele está produzindo coisas grandes. Amém? O segundo ponto: procurai com zelo, não é com negligência, com zelo. Ele diz, a procura tem que ser zelosa. Os crentes não sabem muitas vezes o que é isso. O que é uma procura zelosa? Diligente, esforço, esmero, dedicação, tratar com valor a palavra de Deus, valorizar esse livro, não deixar ele fechado, sem olhar para ti durante dias dentro da tua casa, né? Um livro fechado não olha para você, né? Abra ele, coma zelosamente, presta atenção no que Deus está te ensinando, são princípios modificadores da tua vida. Amém? Agora, principalmente tem um dom, e esse é o mais importante da igreja. Está escrito aqui: profetiza. Que desafio para nós que somos crentes. Todo mundo acha que o profeta, o profetizar, ainda tem uma conotação totalmente equivocada, errada. O entendimento está caótico aqui na igreja, irmãos. Profecia. Entenda, a profecia do Novo Testamento tem 3 tipos, você já estudou isso: a manifestacional, que é a compulsiva, tem aquele pequeno momento de falar divino, né? Não passa às vezes de 5 minutos, 3 minutos, já aprendemos isso na escola de profeta. Tem a profecia motivacional e tem a profecia ministerial, sendo que a motivacional redunda e se mistura com a ministerial, muitas vezes, porque a profecia motivacional trabalha dentro do coração da pessoa para fazer arrependimento, e a profecia ministerial arruma a estrutura da igreja para ficar de acordo com o modelo do monte. Então, os olhos do profeta estão sempre arrumando essas duas coisas, para dar equilíbrio e harmonia nessas duas coisas, vida e obra, vida e obra. Essas duas coisas têm que andar junto. Amém? Então, irmão, agora, que desafio? Profetizar na igreja somente farão aqueles que estão cheios do Espírito Santo e que têm fé. Os outros, não acredito que profetizem. Pode contar experiências ruins e boas que Deus está fazendo na tua vida, mas isso às vezes não é uma profecia, isso é um relato de um trabalho experiencial que Deus te deu. Agora, profetizar é o Espírito de Deus que faz, através de um vaso, e ele fica infrutífero quanto à sua pessoa humana e natural. E a legitimidade da chamada ministerial do profeta é esta: Deus faz e você apenas coopera. Então, quando a coisa sai da boca do pregador, do profeta, que tem o dom de profetizar,
o Senhor está falando com você agora, nesse momento. O Senhor está instruindo você agora. O Senhor está mostrando a tua nudez agora. O Senhor está fazendo você ficar constrangido agora. Isso é obra do Espírito. Isso é uma profecia. E não é aquela profecia, né, do Velho Testamento, que não existe mais, né, irmão? Hoje é a testificação. O profeta manifestacional, ele testifica o que Deus está falando contigo. O profeta hoje testifica também o trabalho que está sendo feito na igreja, testifica o ministério, testifica o que tem revelação, testifica tudo. Mas ele não guia povo mais. Ele ensina povo a se arrepender, a se encher do Espírito e a tomar o seu rumo na vida com Deus. Amém? Mas a ignorância dos crentes ainda estão correndo atrás de uma pessoa que tem uma palavra de revelação. O que vai acontecer? Tu vai derrubar aquele irmão daqui a pouco, porque ele não tem isso para ti. Ele não tem isso. Muitas vezes pessoas chegam e perguntam para mim, isso é de Deus ou não é, pastor? Eu olho, vou orar para Deus mostrar para ti, porque eu não tenho uma palavra de Deus para ti. Como é que eu vou dizer? Agora, se eu tenho, às vezes as pessoas me trazem o A e o B. Eu digo A, porque Deus me disse. Mas quando Deus não me fala, não sei. Nem A nem B, mas vou orar para Deus te mostrar. E eu não sei tudo, porque é Deus que faz. Então, se Deus não quer te dizer se é A, se é B, é Ele que não quer, não sou eu. Entende? Então, nós precisamos entender essas coisas a partir de hoje e buscar um enchimento do Espírito para que a gente venha cooperar com esta obra, irmão, e não atrasar essa obra mais. Amém? Fazer tudo com diligência para o Senhor. Trabalhar para o Senhor, irmão. Chega, o Senhor já arrumou muita complicação com as nossas vidas nessa igreja. Vamos render para o Deus agora. Vamos nos humilhar para Deus avançar. É necessário isso agora. Vamos achar tudo que é ruim, que eu não gosto, achar bom. Deus me disse, tudo que tu está passando, tu acha ruim, começa a pensar que aquilo é bom. Eu estou fazendo isso. Tem dias que está horrível, mas eu digo, graças a Deus por esse dia, né, Senhor? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o dia que tu tem para mim e é o melhor. Não entendo, mas é o melhor. Não estou entendendo, mas é o melhor. Então isso não é loucura, isso é fé. É fé na promessa, na pessoa de Jesus, que não vai fazer coisa ruim para mim. Mas as experiências de vale eu tenho. Porque o vale me ensina a me esforçar para subir com ele, né? Quem sobe é quem está no vale. Tu já viu alguém subir que está no topo da montanha? Quem está no topo da montanha não tem mais o que subir, está pronto, está cheio do Espírito Santo. Está pronto. Agora quem está no vale tem que crescer. O que é vale? Provações. Se eu estou debaixo de provações, porque ainda tem espaço para me crescer. O Cristo não está formado dentro de mim. Amém? O apóstolo Paulo ensinou isso em Gálatas, né? 4:19. Ele disse, eu tenho orado e jejuado, me consagrado e eu intercedo muito por vocês para que Cristo seja formado em vós. Olha só que palavra, né? Cristo tem que encher a gente por dentro. Amém? Então deixa essas palavras animadoras aí para os irmãos, porque realmente são palavras que nos encorajam a tomar uma atitude, tomar uma providência para sair da carne, né? Da razão. E não ficar lutando contra Deus achando que vai ganhar. Por favor, você não ganha de Deus. Que pretensão, irmãos. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Amém? Tu te endurece para Cristo, daqui a pouco tu vai colher coisa ruim. Amém? Então tem um ditado aqui, não é um ditado, é uma palavra de Deus que pode piorar, né? Quando eu reclamo a situação que eu estou vivendo, pode piorar.
Eu me lembro dessa palavra o dia inteiro quando eu estou passando por provas. Essa palavra me anima a gostar da que eu estou passando. Imagina se piora, vai ficar ruim, então eu vou ficar contente com essa que eu tenho hoje. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Presta atenção no que Deus está te ensinando, são princípios modificadores da tua vida. Amém?